Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje são 7 de maio, estamos aqui para gravar o dia de número 339, onde no Antigo Testamento iremos continuar lendo Ezequiel, capítulos 22 e 23, e no Novo Testamento vamos terminar a primeira carta de João, lendo o último capítulo, o capítulo de número 5. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado, e em breve nós começaremos. Aguarde. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estar diante da tua poderosa e maravilhosa palavra. Venha abençoar a leitura esta manhã, meu Senhor, e que possamos colocar em prática tudo que nós lemos. Que a tua palavra entre pelo nosso ouvido e caia no nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Nos ensine e nos ajuda, Pai, a cada dia confrontar mais e mais o pecado, para que possamos viver uma vida de santidade. Muito obrigado, meu Pai, pelo pão que tu já colocou na nossa mesa, pelos livramentos que tu já operaste até este horário da manhã. Continua, meu Pai, guardando a nossa vida, nossos familiares, e nos faz, Pai, ser ousados para pregar a tua palavra. Nos dá ousadia, tira todo medo, vergonha, tudo aquilo que nos impeça de fazer a tua obra, porque temos esse dever. Te oro e te agradeço por tudo, Senhor. Repreende toda interrupção, humana ou espiritual, que queira interromper este momento diante da tua palavra na nossa vida. Eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos aqui, meus amigos, Ezequiel, capítulo 22, tem como subtítulo As Abominações de Jerusalém, certo? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e ao órfão e à viúva oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue, e em ti sobre os montes comeram, e perversidade cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobriram em ti, e a que estava impura. Na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. E outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. E eis que bati as mãos contra a tua avareza de que usaste por causa de teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. E tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, e estanho
e ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. E congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam. Multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Ezequiel, capítulo 23, tem como subtítulo Olá e Oholibá, as duas meretrizes. Versículo 1 fala: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Oholibá. E prostituiu-se Olá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, prefeitos e magistrados, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas impudicícias, que trouxe do Egito, não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram-na à espada, e foi afamada entre as mulheres, e sobre ela executaram juízos. Vendo isso, sua irmã Oholibá corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens de cobiçar. E vi que se tinham contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede,
imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, com seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhante aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicícias. E ela se contaminou com eles, então apartou-se deles a alma dela. Assim, pôs a descoberta as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já se tinha apartado a minha alma de sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cujos membros são como membros de jumentos, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Olibar, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tem apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em redor. Os filhos de Babilônia, e todos os caldeus de Pecode, e de Soa, e de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, prefeitos e magistrados todos eles, capitães e homens afamados, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com ajuntamento de povos, e se porão contra ti em redor com rodelas, e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te ficar de resto cairá a espada. Teus filhos e tuas filhas eles te tomarão, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua malignidade e a tua corrupção da terra do Egito, e não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te entregarei na mão dos que aborreces, na mão daqueles de quem se tinham apartado a tua alma, e te tratarão com ódio, e levarão todo o teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua malignidade, e as tuas devassidões. Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios, e te contaminaste com seus ídolos. No caminho de tua irmã andaste, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová. Beberás o copo de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio. Ele leva muito. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é copo de espanto e de assolação. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás, e os seus cacos roerás, e os teus peitos arrancarás, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua malignidade e as tuas devassidões. E disse-me o Senhor, filho do homem, julgarias a Olá e a Olibar? Mostra-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe. Fora-lhes enviado um mensageiro. E eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. E te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada.
e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Havia com ela a voz de uma multidão satisfeita, e com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas suas mãos e coroas de esplendor na sua cabeça. Então disse eu à envelhecida em adultérios: agora deveras se contaminarão com ela, e ela com eles. E entraram a ela, como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Jeová: farei subir contra elas uma congregação, e as entregarei ao desterro e ao roubo, e a congregação as apedrejará com pedras, e as acutilará com as suas espadas. A seus filhos e suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a infâmia da terra, para que se escarmentem todas as mulheres e não façam conforme a vossa infâmia. E a vossa infâmia carregarei sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e saberei que eu sou o Senhor Jeová. Glória a Deus. Ezequiel, capítulos 22 e 23, leitura concluída. Vamos agora terminar a primeira carta de João, lendo o último capítulo, certo? Capítulo 5, primeira carta de João, vamos ler aqui o capítulo 5, finalizando esta carta. Tem como subtítulo A Fé em Jesus e as suas consequências. Capítulo 1 fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E estes três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura maravilhosa da tua palavra. Mais um dia vencido, graças a Deus.
para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua abençoando a nossa vida, meu Senhor. Dá um dia de paz e livramento, livra de todo mal, que possamos a cada dia te buscar e conhecer mais nas Escrituras. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 339, Ezequiel 22 e 23 foi a leitura lida no Antigo Testamento. E depois finalizamos a primeira carta de João, lendo o capítulo 5, o último capítulo. Hoje, 7 de maio de 2026. Tenham todos uma excelente quinta-feira e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui gravando o dia de número 340. Até mais.